E aí pessoal, Próximo Show aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez aula de Geografia, para divisar aí um pouquinho com relação aos setores do trabalho humano, tá certo? E é claro, a relação entre cidade e campo, beleza? Então pegue esses materiais aí para você anotar aqueles pontos principais que você, por acaso, não anotou em aulas passadas e que seria interessante você revisar aí, tá certo? Então essa vai ser uma atividade extra para vocês aí possam fazer. Então vamos lá, vamos relembrar primeiro com relação a quais são as atividades que nós temos aí que são consideradas atividades humanas. O que são as atividades humanas? Basicamente, tá certo? É uma forma abstrata da gente dividir aí, da gente organizar quais são os trabalhos que os seres humanos realizam, tá certo? Seja para modificar a natureza, seja ali para sobreviver. Basicamente, a gente pode classificar atualmente os nossos trabalhos, certo? O trabalho humano, em 3 setores. São eles: o setor primário, que é responsável pela produção de matéria-prima, tá bom? Exemplo: o extrativismo vegetal, o extrativismo mineral, a agricultura, a pecuária, tá certo? São alguns aí dos setores, são alguns das atividades humanas do primeiro setor, que é mais voltado aí para a questão da produção, certo? Dessas matérias, desses insumos para a indústria e para o comércio. Falando aí de indústria, ele já entra no nosso segundo setor, que é justamente a questão aí da produção de bens, tá certo? Enquanto o primeiro setor está relacionado ali à extração de matéria-prima ou à produção dessa matéria-prima, a indústria ela vai se focar na produção de bens para que nós possamos utilizar no nosso dia a dia, tá bom? E o terceiro setor, qual seria ele? Bom, o terceiro setor ele está relacionado aí à questão tanto do comércio, tá certo? Quanto de serviços de forma geral. Por exemplo, professor que ensina aos alunos, um advogado que defende o cliente, certo? Um médico que faz ali a consulta. Essas são algumas atividades, certo? Alguns trabalhos humanos que a gente vai considerar como serviços e faz aqui parte do terceiro setor, tá bom? Então vamos aproveitar essa deixa, essa separação aí, assim, não tão fixa, mas ainda assim interessante para organizar alguns pensamentos. Vamos lá? Beleza, quando a gente fala aí do primeiro setor, né, essa questão aí da agricultura, da questão da pecuária, do extrativismo, tá certo? O extrativismo, principalmente aí o extrativismo vegetal, que está lá relacionado ao nosso passado, à pré-história, né, do ser humano, a gente vai lembrar justamente dessas primeiras atividades que o ser humano, para sobreviver naquele período pré-histórico, ele executava. No início, a gente vai ter aí, certo, grupos de coletores e grupos de caçadores, que são o quê? Os coletores são aqueles que extraem a matéria, né, vegetal, e os caçadores são aqueles que extraem ali, fazem um extrativismo animal, correto? Essas aí seriam as primeiras atividades. Esses primeiros grupos humanos, como a gente já sabe, eles eram nômades, ou seja, eles não tinham um ambiente fixo, eles viviam em uma determinada região pelo tempo que aqueles recursos permanecessem lá. À medida que eles acabassem, eles migravam, certo? O que é a migração mesmo? Migração é eu me deslocar para outro espaço, tá bom? Eles se deslocavam para outro espaço, eles migravam para outro espaço, e nesse outro espaço eles utilizavam todos os recursos disponíveis até que acabasse novamente. E assim faziam novamente o processo de migração. O que mudou nessa realidade? O que mudou a sociedade antiga, certo? Não era uma sociedade, eram grupos ou simplesmente tribos, para se tornar de fato sociedades, como a gente conhece hoje. Bom, o motivo principal vai ser a agricultura, tá certo? Que vai ser aí, assim, a pedra base para a fundação das cidades e depois aí dos grandes impérios que a gente vai ter na história, como foi o caso dos romanos, como foi aí o caso, por exemplo, dos gregos, tá certo? Foi o caso aí de vários outros impérios, como os egípcios na África, tá bom? E temos outros aí que, se a gente fosse falar aqui em uma aula só, teria um vídeo de, no mínimo, umas 10 horas, ainda faltaria povos e civilizações, tá certo? Então vamos nessa. A gente já viu aí que as pessoas, certo, no início, lá, na pré-história, praticavam o extrativismo vegetal, animal, não é isso? Com o tempo, esse mesmo grupo ele foi evoluindo, tá? Através aí também da agricultura, que se torna uma atividade de subsistência. O que é subsistência? Serve para garantir que esses indivíduos, certo? Eles continuem justamente sobrevivendo, tá bom?
eles consigam aí justamente se tornar um pouquinho mais independente da natureza. Com essa questão justamente da agricultura, os seres humanos, então eles passam de nômades para sedentários, eles começam a se fixar na terra, certo? Principalmente ali próximo aos grandes rios, porque o solo, certo, nessa região, se torna mais fértil. É importante você lembrar aí, ó, anotar inclusive aí no seu caderninho, que a agricultura depende muito dos elementos da natureza. Solo fértil, áreas, principalmente planas, tá certo? Não tenham aí sofrido erosão ou degradação ambiental, tá bom? E é claro também a questão do clima e os recursos hídricos. O que é o recurso hídrico? Água do rio, água dos lagos, tá certo? Que vão aí abastecer essas culturas, tá bom? Quando eu falo aqui de culturas nesse caso, eu estou me referindo ao plantio, beleza? Então vamos lá. Com relação ao primeiro setor, você entendeu, né? Aí tem ali o extrativismo animal, vegetal, que é as primeiras atividades humanas para sobreviver. Depois surge a agricultura, não é isso? Que se torna aí a base para a construção da sociedade, tá bom? E aí modifica a forma como nós agíamos antigamente, que era nômades, para se tornarmos sedentários, fixarmos assim em locais, tá certo? E nos tornarmos, de certa forma, um pouquinho mais dependentes da natureza. Não quer dizer que a gente deixou de depender da natureza. Não, a gente precisa ainda da natureza em vários aspectos dessa atividade humana, tá certo? Só que a gente está, vamos assim, um pouco mais livre, sossegado, certo? Em comparação com os povos que eram nômades, tá bom? É importante destacar isso aqui. Beleza. E o segundo setor? Vamos falar aqui um pouquinho do segundo setor também? O segundo setor a gente sabe que ele produz os bens, não é isso? Essa produção de bens, tá certo? Ela se utiliza muito das matérias-primas que foram adquiridas ali pelo extrativismo, ou pela agricultura, ou pela pecuária, certo? E através disso, nós conseguimos criar elementos, tecnologias, como, por exemplo, essa canetazinha daqui, ó, tá certo? Que nós utilizamos aí no nosso dia a dia, não é isso? Então, vocês, temos vários aqui produtos à nossa volta, televisão, um quadro, certo? Que foram produzidos na indústria. Um fator interessante para vocês aí conhecerem com relação à questão da indústria é justamente que as primeiras indústrias, certo? Elas modificaram o trabalho que era muito mais voltado para o artesanal, que era um trabalho menor, em menor quantidade, para a produção em massa, um aumento na escala aí justamente dos produtos. Quanto mais a tecnologia foi evoluindo, as máquinas tecnológicas da indústria foi evoluindo, maior se tornou essa produção. Outro fator interessante para vocês anotarem aí, tá certo? É que no período aí, ó, de 1920, 1980, nós temos aí um grande fluxo dessa industrialização no nosso país, tá certo? E com isso começa a se ocorrer os chamados processos de migrações internas, que é o quê? Vários grupos de várias regiões aqui do Brasil, inclusive o Nordeste, ele abandona a zona rural, tá certo? Chamado êxodo rural, e passa para as cidades, para os grandes centros urbanos. Esse processo, tá certo? Devido à industrialização, faz com que as grandes cidades elas se tornem muito maiores, graças a essa nova população que vai chegando, tá certo? E o campo, em contrapartida, ele se torne mais enfraquecido, tá certo? Porque fica faltando aí mão de obra, tá bom? Mais à frente, essa tecnologia das máquinas, das indústrias, vão evoluir mais e nós vamos ter um outro problema, que é o quê? A questão do desemprego. As pessoas que trabalhavam na indústria, elas começam a sair. Por quê? Quanto mais máquinas evoluídas, menos emprego vai ter, entendeu? Então perceba aí, ó, as máquinas deram oportunidade para a questão da industrialização e em contrapartida, quando elas começaram a ser mais evoluídas, certo? Tivemos aí máquinas melhores, nós justamente acabamos deixando de lado, tá certo? Vários empregos e com isso as pessoas tiveram que procurar outros serviços, outras áreas para poder trabalhar, tá bom? Questão do terceiro setor, que hoje em dia é de fato aí o setor que mais domina o nosso país, né? Que é o setor do comércio, tá certo? Ele é o que abriga a maior parte da população trabalhadora. Se eu não me engano aqui, segundo o IBGE, parece que são 40% da nossa população que é de fato
que é de fato aqui trabalhadores justamente do comércio, tá certo? Então vamos ver aqui, o que mais que a gente pode falar? Beleza, eu ia perguntar aqui para vocês, certo? Como é que é a nossa sociedade atual? Se ela é rural, hoje em dia, ou se ela é urbana? Mas aqui eu já acabei respondendo isso, né? Isso, a nossa sociedade, hoje em dia, ela é mais voltada para o urbano, para a cidade. Seja ainda para a indústria, como algumas pessoas ainda têm lá, seja para o comércio ou outros serviços que são aí empregados, tá certo? Quais são ali os motivos que nós tivemos com relação justamente a essa urbanização das pessoas da cidade? Porque houve esse abandono do rural para a cidade. Basicamente, as migrações internas, devido à industrialização, a evolução aí dessas cidades, dessa possibilidade de novos empregos, da própria indústria, tá certo? E é claro, justamente aí fatores que no campo, certo, influenciaram a vida e a percepção de que a vida no campo não seria tão boa quanto se imaginaria que fosse na cidade. Nós temos aí, ó, no caso de 1920, 1980, um período de grande seca aqui no Nordeste, tá certo? Questões políticas, econômicas que vão influenciar essa modificação, essa transformação, essa migração de uma região para outra, certo? Principalmente aqui, ó, Nordeste para o Sul e Sudeste, tá bom? No caso da agricultura, como eu já falei lá no início, né, a agricultura depende muito de fatores naturais. Eu preciso ter um solo adequado, um solo fértil. Eu preciso ter ali recursos hídricos, ou seja, sem água, sem agricultura. A água é essencial para as plantas e também para o gado, tá certo? Eu vou precisar ali de terrenos que sejam planos, porque terrenos acidentados, terrenos que sofreram erosão. O que é erosão? É a deteriorização desse solo, certo? A degradação do solo, se torna difícil de eu conseguir ali realizar o plantio, tá bom? A agricultura, ela necessita também de uso de tecnologias para facilitar o processo. Quanto mais tecnologia nós tivermos, certo? Seja a enxada ou uma máquina de arar, certo? Mais fácil vai ser essa produção agrícola. Compara aí, uma pessoa com enxada puxando lá a terra, arando a terra, e uma máquina fazendo esse mesmo processo de arar a terra. Quem é que será que vence? Obviamente, né? Será a máquina que vai ali facilitar esse processo, tá certo? De deixar a terra pronta para o plantio, tá bom? Com essa troca, a agricultura se favorece da tecnologia que é produzida pela indústria, pela cidade, e em contrapartida, ela também fornece, né? O primeiro setor ele fornece os insumos, tá? A matéria-prima para o desenvolvimento dessas tecnologias, ok? Questão da agricultura, uma coisa importante também para você lembrar é que a agricultura ela pode ser classificada em dois tipos, de subsistência ou comercial. A subsistência é aquela que está voltada ali a sítios, pequenos terrenos, tá certo? Para o plantio. Geralmente são trabalhadas ali por famílias, tá certo? De geração em geração, e elas costumam trabalhar com culturas diversas, ou seja, plantios diversos. Por exemplo, aqui eu tenho feijão, milho, não vou dizer que tem arroz, porque arroz seria algumas regiões em específico com mais recursos hídricos. Mas podemos ter aí também alguns plantios de arroz em culturas diversificadas, tá bom? Temos aí também a agricultura comercial, que é uma agricultura mais voltada para o latifúndio, ou seja, grandes terrenos, grandes indústrias praticamente, certo? Indústrias que produzem aí essas matérias-primas, que são justamente guiados, controlados por empresas. Tem funcionários, pagamento, tá certo? E é claro, eles são mais voltados à monocultura. O que é a monocultura? Eu vou escolher um tipo de matéria, certo? Um tipo de produto vegetal, por exemplo, a soja, que ocupa muita parte aí, uma grande parte do norte do nosso país, tá certo? E eu vou plantar apenas aquilo, tá? Eu posso inclusive até utilizar alguns transgênicos, certo? Algumas plantas que foram modificadas para que elas consigam se adaptar melhor a esse ambiente, tá certo? A essa monocultura, e assim eu consiga ter mais produção com menos gasto, tá bom? Outro fator aqui que eu preciso falar para vocês com relação à questão das relações entre campo e cidade é que, embora lá no passado
essa diversificação seja mais clara. Hoje em dia não é tão destacada assim, não é tão, como posso dizer assim, fixo assim, certo? Hoje em dia a gente vai ter muita tecnologia também no campo, assim como a gente também vai ter na cidade, tá certo? A presença de plantações de, por exemplo, plantas, tá certo? Que estão aí nos jardins e também na paisagem, tá certo? Da nossa sociedade, ok? Então, é importante que você lembre aqui o seguinte, que essa relação do campo e da cidade, ela vai modificar. Tanto o campo quanto a cidade vão aí ter suas trocas e seus ganhos nessa relação, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem aguardando que daqui a pouquinho eu vou postar aqui a segunda parte desse vídeo, tá certo? Justamente com o mapa mental.